Olá, boa noite. Você que está acompanhando a TV Câmara, está no ar o programa Política em Ação. E o nosso assunto de hoje são as eleições de 2018. Por isso a minha convidada é a juíza Ana Paula Caymmi, juíza da Terceira Zona Eleitoral. Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Boa noite também a todos os telespectadores da TV Câmara. Esse ano, então, os eleitores vão escolher o presidente, o governador dos estados, senadores, deputados estaduais e federais. Eu começo te perguntando, então, as eleições já estão marcadas. Quando acontece o primeiro e o segundo turno? O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 7 de outubro e o segundo turno das eleições está marcado para o dia 27 de outubro. Antes disso, a preparação inicia muito cedo, Ana Paula. Vocês já estão, com o cartório funcionando a todo vapor, se preparando para as eleições lá em outubro. Sim, tem diversos prazos na legislação eleitoral que vencem bem antes das eleições, começam bem antes. O principal deles atualmente é o prazo de fechamento de cadastro, que é o prazo para que os eleitores compareçam ao cartório eleitoral, à central de atendimento ao eleitor, para regularizar, se necessário, a sua situação com a Justiça Eleitoral. Esses prazos foram aprovados o calendário, foram aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral ainda no ano passado. Além da Justiça Eleitoral, os eleitores e os candidatos têm que respeitar alguns prazos. Sim, agora em abril nós tivemos um prazo que se venceu para os candidatos e partidos políticos, que foi até 6 meses antes da eleição. Os candidatos, aqueles que pretendem ser candidatos, tinham como prazo a filiação em algum partido político e também o estabelecimento do seu domicílio eleitoral, caso tivesse interesse de mudar de uma zona eleitoral, um município para outro município, ou de um estado para outro estado, para poder concorrer nas eleições. Também o prazo de criação dos partidos políticos venceu agora no dia 7 de abril. Apenas os partidos políticos cujos atos constitutivos já tivessem sido homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral é que estão aptos a concorrer nessa eleição. Também agora falando sobre os eleitores, tu falava desse prazo agora para transferência e também retirada do título. Então, quando termina esse prazo, como é que funciona esse processo? Até o dia 9 de maio, na próxima quarta-feira, é a data que o eleitor tem para comparecer à Justiça Eleitoral, à Central de Atendimento ao Eleitor, para regularizar a sua situação. Isso vale tanto para aquele eleitor que ainda não fez o seu primeiro alistamento eleitoral, e esse primeiro alistamento ele é obrigatório para todos os eleitores que vão completar 18 anos até o dia 7 de outubro, ou que completem 18 anos no próprio dia 7 de outubro. Essa pessoa é obrigada a votar, então ela deve comparecer, se ela ainda não foi, à Central de Atendimento ao Eleitor para fazer o seu primeiro título eleitoral. Aqueles eleitores que não são obrigados, que são os maiores de 16 anos, também, se quiserem, devem comparecer à Central de Atendimento ao Eleitor até o dia 9 de maio. Neste caso, quem vai completar 16 anos até o dia 7 de outubro ou no dia 7 de outubro, pode se alistar como eleitor para votar nas eleições de 2018. E a transferência de título seria de uma região, de uma cidade para outra? A transferência pode funcionar de uma cidade para outra, no caso, ou também dentro da própria cidade. Vamos supor que o eleitor more num determinado bairro, mas ele tem interesse, porque ele votava no bairro onde ele morava, mas ele se mudou desde a eleição de 2016 até a 2018. Então, se ele tiver interesse em procurar uma sessão eleitoral mais próxima da sua nova residência, ele também pode fazer a transferência de título. Esse prazo do dia 9 de maio também é o prazo final para o eleitor com deficiência pedir alteração. Isso porque algumas sessões vão ser adaptadas para receber esses eleitores. Sim, nós estamos num processo de revisão das sessões eleitorais também, para que todas elas sejam dotadas de acessibilidade, de revisão dos prédios onde essas sessões eleitorais funcionam, mas o eleitor que ele tiver interesse de
se cadastrar num local garantindo a acessibilidade, ele também tem até o dia 9 de maio. Sobre o cadastramento biométrico, muitos cidadãos aqui em Passo Fundo têm a dúvida, precisa fazer, não precisa? Qual é a situação aqui da nossa zona eleitoral? Passo Fundo tem 2 zonas eleitorais, a 33ª zona eleitoral e a 128. As 2 zonas eleitorais atendem aos eleitores de Passo Fundo. No caso dos eleitores de Passo Fundo, o cadastramento biométrico ainda não é obrigatório. Quem está indo ao cartório eleitoral já está sendo feito o cadastramento biométrico. Hoje, quase 30% dos eleitores de Passo Fundo já foram cadastrados no sistema de biometria, mas ele não é obrigatório. Se o eleitor não quiser ir ou não puder ir até o dia 9 de maio, não tem problema nenhum. Este eleitor que é exclusivo para se recadastrar na questão biométrica. Depois das eleições, o cadastro vai ser aberto novamente e ele vai poder fazer o recadastramento. Enquanto não for obrigatório o recadastramento, o eleitor não tem pressa. A situação é um pouco diferente nos outros municípios que são atendidos pelas 2 zonas eleitorais de Passo Fundo. Coxilha, Pontão, Ernestina e Mato Castelhano já fizeram o recadastramento biométrico obrigatório e nesse caso o eleitor que não fez, que resida num desses municípios, ele tem que comparecer até o dia 9 de maio na central de atendimento do eleitor. Caso contrário, ele não vai conseguir votar nas eleições do dia 7 de outubro. Também termina nesse prazo a situação para regularização dos presos, né, presos provisórios e os adolescentes internados. Como é que funciona essa questão da regularização desses títulos? Essa questão dos internados e dos presos provisórios, na verdade, está com a competência da colega da outra zona eleitoral, porque nós dividimos os eleitores e essa instalação das sessões eleitorais nesses locais ainda está sob análise da Justiça Eleitoral. Certo. Ana Paula, então, no dia 9 de maio termina o prazo. O cartório está funcionando com um horário diferenciado, vai ter plantão agora nesses próximos dias. E já te pergunto também qual é a documentação necessária que as pessoas devem levar para regularização ou, né, fazer o seu primeiro título. Claro. Sim, nós estamos em face da grande procura que nós temos tido nos últimos dias. Nós já estamos alcançando quase 200 atendimentos diários, é um volume bastante grande de eleitores procurando a Justiça Eleitoral nos últimos dias. Então nós estamos sim ampliando o horário de atendimento. Por hora nós estamos funcionando a partir do meio-dia até as 19 horas, nos dias de semana, e neste final de semana, dia 5 e 6 de maio, sábado e domingo, a Justiça Eleitoral vai fazer atendimento ao público das 13 às 18 horas. Eventualmente, se houver demanda, se houver procura por maior, iremos ampliar o horário de atendimento ainda, mas em princípio estamos fazendo plantão e vamos atender em regime de plantão no final de semana. E sobre a documentação que os eleitores devem levar para a regularização do título? O eleitor deve comparecer, se tiver o seu título de eleitor em mãos, deve levar um documento de identificação com foto, a não ser que seja, o eleitor hoje em dia, todo eleitor em idade já tem carteira de identidade, então deve comparecer com um documento de identidade com foto e também um comprovante de residência. Esse comprovante de residência, preferencialmente no nome do eleitor, ou, se for menor de idade, residir com os pais, em nome dos pais, pode ser um contrato de locação, pode ser bastante ampla a possibilidade de comprovar o domicílio em Passo Fundo. Esse eleitor também deve levar, se for do sexo masculino, o comprovante de quitação do serviço militar. Certo. Também uma outra questão que é o voto em trânsito. Eu queria te perguntar o que é essa modalidade, né, e a partir de quando o eleitor pode se habilitar, né, nessa modalidade. O cadastramento do voto em trânsito ainda não foi aberto. A gente primeiro tem que fazer o fechamento do cadastro para depois iniciar o cadastramento do voto em trânsito e ele vai ser objeto de divulgação pela Justiça Eleitoral, através das campanhas, quando iniciar a possibilidade de cadastramento. Agora, sobre os candidatos, quem pretende concorrer, então já deve estar afiliado a um partido, porque o prazo terminou em abril, como tu comentou.
As convenções para a escolha dos candidatos também tem um prazo para acontecer agora nos próximos meses. Sim, o período das convenções se dá a partir da metade de julho. As convenções para que os pré-candidatos se cadastrem nas suas agremiações políticas. E até o dia 15 de agosto deve estar definido qual é a candidatura em cada partido político para que seja feito, é o prazo final do registro, né? Então, é a segunda quinzena de julho que se definem as convenções partidárias para definição dos candidatos. As inscrições e registros na Justiça Eleitoral vão até o dia 15 ou 16 de agosto. Ana Paula, nós vamos encerrando esse primeiro bloco do nosso programa. Em seguida, retornamos com outras informações sobre as eleições de 2018 e os prazos para eleitores e candidatos. Estamos de volta com o programa Política em Ação aqui na TV Câmara, que hoje fala sobre as eleições de 2018. Por isso, a minha convidada é a juíza eleitoral Ana Paula Caymmi, aqui da 33ª Zona Eleitoral. Ana Paula, eu começo te perguntando agora nesse segundo bloco sobre a propaganda eleitoral gratuita. Ela ficou mais curta, né? Quando começa, então, e quando deve se encerrar a campanha eleitoral? Sim, a propaganda eleitoral no rádio e TV, que a propaganda gratuita, ficou reduzida de 45 para 35 dias e ela começa no dia 31 de agosto. Não só ela foi reduzida na quantidade de dias, mas ela também foi reduzida no tempo diário, uma vez que agora nós teremos 2 blocos somando 20 minutos no total de propaganda gratuita. Falando em propaganda, já 3 meses antes das eleições, né, os candidatos que já estão em algum cargo público, os agentes públicos, eles não podem tomar algumas ações, fazer contratação, fazer inaugurações de obras, né? Existem outras proibições para agentes políticos durante a campanha? Sim, a lei elenca uma série de vedações de condutas para os agentes políticos no prazo eleitoral, uma vez que isso tem por finalidade garantir que não haja utilização da máquina pública, como se diz, para influenciar o eleitor. Então, nomeações de concursos públicos têm restrições nessa fase, contratações, inaugurações, é uma série de condutas que são vedadas. Mas o principal é que o eleitor tenha consciência de que essas vedações têm por objetivo evitar que haja utilização da máquina pública, que haja abuso do poder político daquele candidato. Também, se os eleitores perceberem alguma irregularidade, podem fazer denúncias, né, ao Tribunal Eleitoral. Sim. Qualquer eleitor que entenda que está havendo abuso por parte de algum candidato pode fazer denúncias. Essas denúncias podem ser encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral, à Justiça Eleitoral. E eu acredito que um pouco mais perto das eleições, após o período de fechamento de cadastro, um aplicativo da Justiça Eleitoral deve ser divulgado para onde possa ser encaminhadas essas denúncias. Também falando em proibições, Ana Paula, a partir do dia 22 de setembro, nenhum candidato pode ser preso. Por que, né, dessas determinações, né? Por que dessa data também, 22 de setembro, é um prazo um pouco antes das eleições? A bem da verdade, essas vedações de que o candidato venha a ser preso é para evitar que determinada denúncia, determinada apuração seja conduzida de forma a coincidir com o período eleitoral. É para garantir, então, o livre exercício de cidadania, tanto por parte dos eleitores como por parte dos candidatos, de forma a evitar que haja qualquer tipo de manipulação ou dúvida sobre isso. É para garantir a lisura das eleições. O mesmo vale para eleitores também, a partir do dia 2 de outubro. Considerando que o exercício do voto é o maior exercício de cidadania que nós temos, essa garantia de que o eleitor não será preso antes das eleições, a partir do dia 2, também é para garantir isso, a lisura das eleições.
E os debates no rádio e na televisão, eles só poderão ser realizados até o dia 4 de outubro. Então, também respeitando aí esse prazo, para que não haja nenhuma fraude ou nenhum problema ali nos dias que antecedem a eleição. São muitas informações que são trazidas em debate. Há uma tentativa de fazer uma paridade de armas para todos os candidatos. Então, a regulamentação das eleições sempre tem isso como objetivo, que todos os candidatos estejam em igual situação, que disputem as eleições em igualdade de condições. E veja, num debate, às vezes um candidato pode fazer uma afirmação que depois pode não ter tempo do outro candidato retorquir adequadamente ou provar em algum momento. Então, esses prazos de debate, prazo de propaganda, todos eles são pensados para garantir que todos os candidatos tenham iguais condições de fala e de expor as suas ideias e os seus projetos, suas propostas. A movimentação financeira dos candidatos também é divulgada na internet pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sim, será divulgada e, além disso, desde antes da eleição já é possível acompanhar a arrecadação que é feita. Há uma sistemática de prestação de contas que já vale desde antes das eleições. A gente estava falando em propaganda eleitoral gratuita, mas tem uma propaganda também que é institucional. A gente já está vendo, né, há algum tempo na TV, nos rádios também, a propaganda que incentiva a participação feminina, a participação dos jovens, negros, nas eleições. Isso é muito importante, né, para o desenvolvimento da cidadania, para que todas as pessoas alcancem, tenham conhecimento da importância do voto. Sim, a gente costuma dizer, e eu tenho tido a oportunidade de falar sempre isso, que nós, como eleitores e como cidadãos, não podemos apenas reclamar da situação do nosso país, das mazelas que podemos ter. Nós também temos que ter consciência de que o eleitor tem papel decisivo nisso, o eleitor tem chance de mudar essa situação ao fazer escolhas conscientes e bem informadas. E nesse sentido é que é importante que as pessoas dos mais diversos matizes ideológicos, dos mais diversos matizes políticos, das mais diversas posições sociais, de todos os gêneros, possam participar da eleição, porque isso vai aumentar a representatividade de todo o povo. Atualmente, nós temos uma exigência legal de que 30% dos candidatos para as eleições proporcionais sejam candidatos do sexo feminino, sejam candidatas. E recentemente houve uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal estabelecendo que não basta o partido político colocar 30% de mulheres como candidatas. Ele tem que dar os meios para que elas concorram em igualdade com os homens. E de que forma isso? Direcionando 30% dos recursos que foram angariados para financiar as campanhas políticas devem ser direcionados às mulheres. Então, é uma decisão que visa garantir a igualdade material. Não basta ter 30% no papel, 30% do dinheiro tem que ser investido na campanha dessas mulheres que vão concorrer, para que não seja só uma nominata de fachada, uma nominata de faz de conta. Então, há uma preocupação de ampliar a representatividade para que todo eleitor possa encontrar um candidato com o qual ele se identifica, propostas nas quais ele acredita que sejam as que devam se sagrar vencedoras. Olha só, bem importante. Também falando sobre a preparação das eleições, existe a questão dos mesários. Muitas pessoas são convocadas para ser mesários. Também tem agora um período para que pessoas possam se voluntariar a mesários. Sim, nós não temos como fazer um trabalho dessa magnitude que são as eleições gerais, num país tão grande quanto o Brasil, com tantos eleitores, sem contar com o apoio dos mesários. Eles são fundamentais no exercício, para o exercício da cidadania de todos os eleitores. São pessoas que nós selecionamos e chamamos, convocamos para vir trabalhar com a Justiça Eleitoral. Esse mesário ele vai receber uma convocação.
Mas aquele que não for convocado e quiser prestar esse serviço à Justiça Eleitoral, fazer esse exercício de cidadania, ele pode comparecer ao cartório eleitoral e se inscrever como mesário. Nós iremos então estudar e verificar e possivelmente acolhê-lo como mesário. E as urnas eletrônicas, Ana Paula, também recebem uma preparação antes, né? Elas não são apenas colocadas lá no dia da votação, recebem também toda, né, essa preparação antes do pleito. Sim, há uma série de mecanismos de segurança que são realizados. Por hora, as urnas eletrônicas não são protagonistas ainda, né, dessa preparação das eleições. Apenas depois dos registros das candidaturas é que as listas dos candidatos serão formadas e o TSE irá preparar o programa com os candidatos, porque tem que ser incluído a foto do candidato, o número do candidato. Então esse programa fonte, esse programa mãe que a gente chama, é de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral e ele, depois da fase dos registros da candidatura, quando isso já estiver definido, então esse programa mãe passa a ser distribuído de uma forma bastante segura para todas as seções, zonas eleitorais do país, que vão então fazer a instalação dos programas na urna. Tem um edital de convocação para que isso é levado a público, um edital de convocação, e o Ministério Público Eleitoral fiscaliza, tem uma série de mecanismos de segurança que culminam com essa urna recebendo o programa mãe, onde consta os candidatos que podem ser eleitos, podem ser votados, enfim, e a partir daí essa urna é lacrada e assim ela permanece durante toda a eleição. Ana Paula, para a gente encerrando o nosso programa, eu gostaria que tu deixasse, né, uma mensagem, o teu convite para que toda a população fique atenta aos prazos, né, um deles terminando agora, dia 9, um prazo bem importante. Então, né, faça esse reforço sobre as regras, o funcionamento do sistema eleitoral, que os cidadãos devem ficar atentos. Claro. Como eu disse, para mim a eleição é uma grande festa da democracia. A chance de nós escolhermos o futuro do nosso país, o futuro do nosso estado, escolhermos os nossos governantes é um motivo de festa, é um motivo de regozijo para o eleitor. Nós temos chance de mudar. Claro que essa chance é a soma de todos nós, né? Feita por todos, mas cada eleitor é importante. Cada voto é importante. Então, o eleitor não deve abrir mão jamais dessa oportunidade de decidir isso. Os países mais civilizados que nós conhecemos avançam porque vivem uma democracia, porque o seu povo tem condições de escolher o futuro da sua nação. Então, é importante que o eleitor não abra mão disso. Não abra mão e, para isso, compareça, se for o caso, à Central de Atendimento ao Eleitor para regularizar, fazer a transferência ou fazer o seu primeiro alistamento eleitoral. E também é importante que não abra mão do seu voto no sentido da consciência dessa importância, que preste atenção à campanha eleitoral, que ouça o que os candidatos têm a dizer. Escolha com razão, escolha com tranquilidade, escolha se informando, faça uma escolha consciente. E depois acompanhe o seu candidato. Veja se o seu candidato, veja o passado do seu candidato, mas depois da eleição veja o futuro dele também. Isso vai fazer muita diferença na vida do país. Ana Paula, muito obrigada pela tua participação aqui na TV Câmara, pelas informações que trouxe. Muito obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Política em Ação. Uma boa noite e até a nossa próxima semana.